Senhor. Todo outro trabalho que faz oposição à tua santa e gloriosa palavra, bate em retirada desta noite. Eita, Deus tremendo. Deus grande, forte e verdadeiro. Deus, aqui eu vou entregar o microfone, meu Deus, para o ministrador dessa noite. Assim eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, abençoa grandiosamente. E a igreja aqui concorda, diga comigo por gentileza assim: amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Evangelho de Jesus, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Como é uma passagem pequena, a gente vai ler do versículo 11 ao versículo 17, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou seu povo. Amém. Versículo 17. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Amém? Bora sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele não foi para a cidade de Naim por acaso, ou por coincidência, ou como alguém que estava no deserto, sem rumo, sem direção, sem destino, sem saber para onde ir, ou sem saber o que fazer. Jesus foi nessa cidade para realizar dois propósitos. O primeiro propósito era anunciar para aquele povo o reino de Deus, pregando a palavra. Por cerca de 400 anos, no período intertestamentário, Deus não falava com o seu povo. Aquele povo era uma geração que só conhecia os feitos de Deus através das Escrituras. Mas Deus, por sua graça, enviou o seu Filho Jesus Cristo para poder salvar a humanidade. E aquele povo fazia parte também da salvação do plano de Deus. O primeiro propósito com que Jesus foi à cidade de Naim foi para anunciar que o reino de Deus havia chegado. E o segundo propósito é para completar e complementar o primeiro propósito. Ele iria realizar a ressuscitação de um jovem, de um morto. Então grave que Jesus, quando ele tem o endereço certo, ele nunca vai por acaso ou por coincidência. Ele sempre vai certo e convicto de que ele irá operar e realizar um milagre, um propósito e o nome de Deus ser glorificado. Você acha que a igreja está aqui por acaso ou por coincidência? Não. É porque nós temos um propósito. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Para quê? Para que aqueles
que ouvem a palavra e dão crédito à voz do Espírito Santo se arrependam, se convertam, chegam ao pleno conhecimento da verdade e tenham os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Aleluia. E quando Jesus ia se aproximando dessa cidade, com ele estavam os seus discípulos e uma numerosa multidão. Observe que quando Jesus andava pelas aldeias, pelas regiões, pelas cidades, sempre os discípulos estavam com ele e uma numerosa multidão que estava impactado pela graça, pela autoridade, pelo poder, pelos milagres, prodígios, sinais e maravilhas que Jesus estava operando. E aproximando-se ele do portão daquela cidade, sairia dali um enterro. Uma mulher viúva que já tinha passado pela dor da perca, de um luto, enterrou já o seu marido, agora está prestes a enterrar o seu filho. Filho esse que ela fez sonhos, planejamentos, objetivos, para que nele se cumprisse o que não foi cumprido na vida dela. É isso que todo pai e toda mãe deseja para seus filhos. Um futuro diferente, com mais oportunidade que eles não tiveram. Sendo que a nossa geração é uma geração de jovens, adolescentes, pessoas entrando na fase adulta, que não sabem mais o que é respeitar pai e mãe. É mais fácil xingar, é mais fácil desobedecer, é mais fácil desonrar do que estar debaixo da autoridade dos pais. Eu lamento dizer, mas a nossa Bíblia diz que para que os dias sejam prolongados na terra, é necessário honrar pai e mãe. É por isso que nós vemos nos noticiários jovens, adolescentes perdendo a vida precocemente para o tráfico, para o mundo do crime, para as drogas, para a prostituição. Porque conselho tem em casa, mas é mais fácil pousar de legal para os amigos que estão no mundo do que obedecer à voz do pai que está em casa. Aleluia. Aleluia. Essa é a palavra que vai para o coração daqueles que ouvem esse aparelho de som. Aleluia. Essa mulher agora estava prestes a enterrar os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos na vida daquele filho dela. Agora observe que o texto diz que quando ela saía daquela cidade, com ela ia uma grande multidão. Não era uma multidão ou numerosa multidão como o que acompanhava Jesus. Era mais do que uma multidão, era uma grande multidão. Muita gente, mais gente com aquela mulher naquele enterro do que o que estavam caminhando com Jesus. Observe que no meio dessa grande multidão a morte estava sendo glorificada no meio dela. E aonde a morte, a tristeza, a dor, a choro, a lágrima, a angústia e a sofrimentos. No meio dessa grande multidão, as pessoas que estavam ali estavam indo levar aquele menino para o sepulcro, para o enterro. Aleluia. Estavam ajudando aquela mulher a enterrar sua alegria, a enterrar sua felicidade, a enterrar aqueles planejamentos que ela fez de uma vida melhor, tanto para ela quanto para o filho. E um terceiro grupo que estava naquela multidão era um grupo chamado carpideiras. O que são carpideiras? No dia de hoje, são atores e atrizes, pessoas que recebiam dinheiro para fingir um sentimento, pessoas falsas, hipócritas, que nela não tinha verdade. Era comum naquele tempo, em todo funeral, em todo cemitério, ter essas pessoas que choravam, mas era aquela famosa lágrima do crocodilo, aquela pessoa que quando você está na pior, aperta sua mão e diz, escuta comigo, mas quando você precisa, a primeira coisa que ela faz é virar as costas. Aquela pessoa que você perde o seu tempo contando os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, e ela diz, conta comigo que eu guardo segredo, mas na primeira oportunidade ela está falando mal da sua vida para o vizinho, para o próximo, e contando todas as necessidades que você está passando. Na grande multidão, você encontra essas pessoas
Nessa grande multidão, meu irmão, estava a morte sendo glorificada. Nessa grande multidão, meu irmão Elison, as pessoas estavam enterrando o sonho daquela mulher. Nessa grande multidão também tinha pessoas falsas. É o perigo. Aleluia. Tem pessoas que faz questão de estar junto de muita gente. Aí conta o problema, conta a dificuldade, conta a necessidade. Aí depois tá falando A, tá vizinho B, tá vizinho C sabendo. Aí você não gostou que a pessoa contou, vai fazer o quê? Vai tirar satisfação com ela, gera uma briga, gera uma contenda. Aí o inimigo se glorificando por causa disso. Isso. Aleluia. A grande multidão é um perigo. Tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com quem você conversa. A nossa Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que é isso? É o seu pai, é a sua mãe ensinar você no caminho certo, no caminho direito, no caminho reto. E aqueles seus amigos que dizem que são amigos levar você para o mundo errado, para o mundo do crime, para o tráfico, para a droga, para a prostituição. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que dizem que querem ver o seu bem, mas na verdade querem ver a sua desgraça. Glória a Deus. É um perigo a grande multidão. E essa grande multidão não estava acompanhando Jesus, mas estava acompanhando aquela mulher. Diz o texto, no versículo 13, que ao vê-la, o Senhor Jesus se compadeceu dela. O que é compadecer? É amor, é graça, é misericórdia e é compaixão. Eu não merecia estar aqui. A igreja não merecia estar aqui. Você que está aí fora no mundo nem merecia estar vivo. Mas a graça de Deus nos dá essa oportunidade. Porque, diz a Bíblia, a misericórdia do Senhor dura para sempre e se renova a cada dia. O que é graça? É você receber aquilo que você não merece. Aleluia. Jesus não tinha nada a ver com o problema daquela mulher, não. Ele tinha? Não. Mas ele é tão cheio da graça que ele se compadeceu dela. O que é se compadecer? Ele se colocou no lugar dela. Aleluia. Glória a Deus. É porque quando o problema é de terceiro é mais fácil de resolver. É quando o problema não é comigo. Aí eu tenho um relato de uma pessoa que está brigando no casamento, abre a boca e digo, separa, é mais fácil. Mas quando é comigo... Eita glória. Aleluia. Aleluia. Não é mais fácil a gente querer resolver o problema dos outros? A gente terceiriza. Tudo é mais fácil. Uma pessoa está desempregada, está passando necessidade dentro de casa, está precisando pagar uma conta de água, uma conta de luz, eu abro a boca e digo, vai orar. Mas eu tenho condições de ajudar. É mais fácil fazer isso. Aleluia. Mas por que as pessoas estão fazendo isso no lugar de ajudar? Porque o amor esfria e a iniquidade se multiplica. É comum agora. É mais fácil rir da desgraça do que ajudar o que está no estado de miséria. Não é não? Quem quer suar pelo próximo nos dias atuais? Ninguém. Sendo que Jesus não pensa como o homem comum pensa, o homem natural pensa. Ele se compadece dela. Quando ele se compadece, ele vai se aproximar. Agora observe, uma grande multidão andando com a mulher e uma numerosa multidão de discípulos andando com Jesus. Duas multidões, dois povos vivendo em estados diferentes. Um estava vivendo no estado da morte e o outro estava vivendo com a própria vida. Você não entendeu? Jesus olhou para os discípulos e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O privilégio daquela numerosa multidão era o contrário da multidão que acompanhava aquela mulher. Porque como Jesus andava, a vida estava nele. Então aquela multidão tinha vida e vida com abundância, porque caminhava com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eis aqui a diferença do crente e do não crente. Salomão foi muito sábio e disse que o sol nasce para todos. O que é isso? A enfermidade é para crente e para não crente.
O desemprego é para crente e para não crente. Os problemas no casamento é para crente e para não crente. As doenças terminais é para crente e para não crente. Mas qual é a diferença, meu irmão? É que o mundo, a multidão que está no mundo, passa pelos problemas confiando nos seus próprios intuitos, nos seus próprios instintos de pensamentos e achismo, seguindo o desejo e a intenção do coração. Mas o crente passa por todos os problemas confiando em Jesus, tendo a fé em Jesus. Se não depender da graça de Jesus, vai ter crente, vai ter pai, vai ter mãe crente que vai quebrar a cabeça com o filho, mas é na hora de joelho e diz: Senhor, Tu é aquele que guarda a saída do meu filho e também guarda a volta e a chegada dele. Tu guarda ele no levantar e Tu guarda ele no deitar. Mas e os pais e as mães que estão aí fora e não conhecem Jesus? Aleluia, glória a Deus. Não sabe nem se o filho volta para casa quando sai de madrugada. Hoje é sexta-feira, o que tem de mãe preocupado, o que tem de mãe e pai preocupado por aí, porque o filho já está se arrumando para sair assim, olha. Não sabe se volta amanhã, não sabe se volta domingo. Se ele achar bom, ele volta na segunda-feira, aí tá tudo bem. Já perdeu o respeito, não honra mais, perdeu a moral. Mas e o pai crente e a mãe crente? O filho sabe, a primeira coisa que faz é: Senhor, cuida do meu filho. Aleluia, glória a Deus. Mas o crente também vai passar pelo sentimento de perder, a dor do luto. Sendo que para o mundo, meu irmão, para o mundo, igreja de Deus, a morte é o fim de tudo. Aleluia. Eu pensava assim, mas depois que eu conheci Jesus, eu entendo que aquele que morre com Cristo, a morte não é o final para ele, mas é o princípio e o começo da eternidade. Ah, Jesus de Nazaré. É por isso que ele disse: eu vim trazer vida e vida em abundância. É vida além do que o ser humano pode imaginar. Glória a Deus. Glória a Deus. E você que está aí fora, que se desviou do caminho de Jesus ou que nunca fez uma aliança com ele, assim diz o Senhor: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. O que tu irás responder, o que tu irás oferecer, o que tu irás dar para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O mundo materialista, uma geração inquieta, apressada, só corre atrás dos bens materiais e esquece que tudo isso é passageiro, transitório e perecível. Mas nós temos algo que o mundo não tem, porque o mundo não conhece Jesus. Aleluia. Quem conhece Jesus é a igreja. Aleluia, glória a Deus. Nós conhecemos o Filho de Deus pela revelação do Espírito Santo. Aleluia. Glória, aleluia. Nós conhecemos. E nós temos algo que o ladrão não rouba. Isso. O ferro não desgasta. Isso. A traça não corrói. Aleluia. Ninguém pode tomar a coroa da vida Glória a Deus. daqueles que receberam pelo sangue de Aleluia, glória a Jesus. Deus. Aleluia. Eis a diferença da multidão que anda com Jesus e da multidão que anda sem Jesus. Mas e agora? Escute. A situação da mulher é uma situação desesperadora. A gente que vai para cemitério, vai para funeral. Quando é a nossa família que perde alguém, chega milhões e milhões de palavras, mas me responda se alguma conforta a gente. Não. Quem disser que conforta está mentindo, porque a dor é uma dor que não tem como descrever. Aí o que é que Jesus faz? Ele diz duas palavras só. Aleluia. O homem tem que ter muita convicção. Poderia chegar eu naquela mulher e falar: olha, não fica assim não. É o ciclo natural da vida. Do pó o homem veio, ao pó o homem retornará. A vida passa, tudo passa. E o que é que iria adiantar para aquela mulher? Ele iria chorar, chorar e chorar. Aí Jesus lança duas palavras: não chore. Aleluia. Ele está anulando, meu irmão, a ação daquela mulher. O não
o choro dela, a dor dela, a angústia dela, o desespero dela. Nessa noite, Jesus está anulando teus pensamentos negativos, pensamentos suicidas, pensamentos de homicídio, pensamentos de traição. Nessa noite, Jesus está anulando a tua ansiedade, Jesus está anulando a tua depressão. Após se regozija, Ele está anulando até a tua enfermidade. Ele está anulando a ação nessa noite. É para você mesmo que ouve. Você que está, eita Jesus, que está dentro da sua casa, no sofá, e está escutando esse aparelho de som. Jesus sabe da sua enfermidade. Você recebeu um diagnóstico de um homem que se intitula de médico. A sabedoria humana, Jesus está dizendo: este confundido e envergonhado chegarão todos aqueles que contenderem contigo. E eu falo mais da Bíblia. O profeta Isaías profetizou e disse que o Senhor destrói o sábio na sua própria sabedoria e aniquila a inteligência dos inteligentes, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Jesus está anulando a tua ação negativa nessa noite. Mas Jesus só fala não, Ele pratica também, Ele age. Eu gosto de Jesus por causa disso. Que Ele fala e faz. Porque tem gente que fala, mas não faz. Não é verdade? Não é não, Beto? Tem gente que fala, mas não faz. Jesus fala e faz, porque Ele é perfeito. Quando Ele disse: não chore, irmão, Ele foi na contramão do sentimento daquela mulher. Isso. Você está entendendo a dimensão que Ele foi no íntimo com 2 palavras apenas? Aí Ele se aproxima agora. Escute. Quando Jesus falou, somente a mulher deu atenção. Somente ela parou para ouvir Jesus. A multidão continuou a caminhar, porque para a multidão importava somente enterrar o menino, não é assim? Não é não? É por isso que eu digo, procure psicólogo, terapeuta e psiquiatra. Converse, é bom, não é pecado, é o certo. Mas ninguém cura uma alma do jeito que Jesus cura. Aleluia! É verdade. Não é não, irmã Cessa? Ninguém cura uma alma e um coração quebrantado como Jesus cura. Glórias. Ele se aproxima do menino, do caixão e toca. Quando ele toca no caixão, os que carregavam o caixão pararam. Tem gente que quando Jesus fala não para. Jesus vai tocar para fazer parar. Aleluia! Glória a Deus! Tem gente que está querendo colocar o pé na igreja, no Cordeiro de Deus. Aí Jesus vai ser necessário tocar. Aleluia. Tem crente que pensa aí que Jesus vai ser necessário tocar. Glória. Quando Ele toca no caixão, todo mundo para. O toque de Jesus sempre é para 2 coisas: ou fazer parar ou fazer continuar. Eu provo. Aleluia. Pedro está andando por cima das águas, ele começa a afundar. Jesus estende a mão. Quando Jesus estende a mão, que Pedro toca na mão de Jesus, ele levanta e diz: Pedro, ainda não é o fim. Levanta, continua andando, porque tu vais seguir esse ministério. Eu digo mais: chamaram Jesus para a casa da sogra de Pedro. Aleluia. Ela estava enferma, com febre, não conseguia sair da cama, não conseguia fazer atividade, não conseguia servir. Aí Jesus ficou sabendo e disse: eu vou lá. Quando chegou lá, tocou nela, deu uma palavra, ela foi curada. Ela se levantou e começou a servir. Ela estava parada, Jesus tocou nela para ela se locomover. Aleluia! Jesus vai tocar, vai fazer parar, vai tocar para fazer também se locomover, continuar. Está ficando muito parado, só ouve, não dá crédito, não sai do lugar. O tempo passa, você não percebe as promessas tardas, porque você não está dando tempo para Deus trabalhar. Aleluia! Glória! O toque de Jesus, ou para ou faz o homem continuar. Aí quando Ele toca no caixão, que todo mundo parou, sabe o que é isso? É uma segunda anulação. Aleluia. Estavam com a pá, né? Uma grande multidão carregando, estava se aproximando do buraco, a areia, a terra lá estava do lado, era só colocar e começar a enterrar. Aí Jesus disse:
Os planos são do homem, mas a última palavra vem da minha boca. Aleluia! Glória a Deus! Quantas vezes, olha, escuta o que Deus fala contigo agora. Quantas vezes já não criaram uma armadilha, um plano maquiavélico, uma obra satânica e disseram: é agora que a gente mata, é agora que a gente enterra. Aí Deus colocou uma nuvem de glória e cegou aqueles que planejaram algo contra a tua vida. Aleluia! Glória! Porque o autor da vida é Ele. Ana orando disse: é Ele que dá, é Ele que tira. Ele faz o homem descer a sepultura e tornar a subir dela. Eu creio, Jesus. A vida está em Cristo. Eu creio. Quando está todo mundo parado agora, eu já vou finalizar. Amém, Jesus. Chegou a hora agora de Jesus ir num ponto crucial da dor daquela mulher. Aonde? No menino. Mas como podem? Aleluia. Como pode uma pessoa que não tem batimentos vitais? Já não está mais com a vida em si, o corpo está só. Está naquele estado de decomposição. Aí Jesus vai falar com o defunto. Como pode? Aleluia! É para rir. Eu gosto, meu irmão. Aleluia. Eu me maravilho com os milagres de Jesus, irmão. Quando ele chega naquele caixão que toca, que olha aquele menino estirado, ele fala diretamente comigo: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Sabe o que é isso? Jesus, através da ordem da palavra dele, está dando autoridade e vitória para o menino sobre a morte. Amém, Jesus. Nós temos autoridade sobre a morte, porque aquele que crê em Cristo conquistou a vida eterna. Aleluia! Glória! Pela graça, nós vencemos a morte. Eu não falo dessa morte física. Não. Amém, Jesus. Ela é da morte que está reservada para aqueles que não creem em Jesus. A morte eterna. Amém, Jesus. Porque esse corpo vai morrer se Jesus não voltar antes. O irmão Vinícius vai parar de viver. E se eu for, se Jesus voltar, eu sei Aleluia. que ele disse lá em João capítulo 5, chegará o dia que aqueles que estiverem no sepulcro ouvirão a minha voz, darão ouvir a minha voz e ressuscitarão. Aleluia! É bom demais, não, meu diácono Linaldo, abrir a boca e falar: eu estou pronto para morrer. Você está preparado para morrer? Glória a Deus! Aleluia! O crente não pode ter medo da morte não, viu? Glória a Deus. Mas o mundo sim. Amém, Jesus. A nossa Bíblia é bem clara. Foi ordenado ao homem morrer uma só vez. E depois segue-se o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Não pense que se você morrer sem Jesus, chegando lá embaixo, você vai clamar e Deus vai tirar você de lá. Não, que não tira não. A Bíblia não diz isso. Amém, Jesus. Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O poder e a autoridade da palavra que Jesus liberou deu para aquele jovem uma autoridade sobre a morte. E aonde Jesus chega, o estado da morte sai, e o que entra e o que habita é o estado da vida. Aleluia! Glória! Ele chegou até Betânia, na aldeia de Betânia, e disse: me diz onde é que está Lázaro. Chegaram lá, tira a pedra, já cheira mal. Jesus disse: não, eu te disse. Quantas vezes eu tenho que dizer? Que se tu crer, tu verás a glória de Deus. Amém, Jesus. Quando ele fala isso, que tiraram a pedra, ele lançou: Lázaro, vem para fora. O estado da morte foi cancelado. E ali Lázaro recebeu mais uma vez o estado da vida. Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, Aleluia. vai até a minha casa, porque a minha filha está doente. Foi citado aqui. No meio do caminho chegaram para Jairo e disseram: não incomoda mais não, que a tua filha morreu. Esse incomodar, estavam dizendo para Jairo: desiste de Jesus. Abandona a tua fé. Sai do caminho, tem mais jeito não, tem mais solução não. Naquelas pessoas que vê uma pessoa que levava uma vida saudável, entrou no crack, na cocaína, na maconha, no álcool, no cigarro, na prostituição. A vida se tornou um estado de miséria. Aleluia. Aí tem gente que olha para essa pessoa e diz: não tem mais jeito não, mentira. Se ele conhecer Jesus, Jesus pega ele, restaura ele, transforma ele, salva ele e faz dele um pregador da palavra. Aleluia! Glória a Para o Deus! homem pode não ter jeito, mas para Jesus nada é impossível. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! E depois que o jovem ouviu
diz o texto, eu finalizo agora, não vou mais adiante não. Aleluia. Que ele se sentou, o que estava morto se sentou e passou a falar. Ai, Aleluia. Glória a Deus. Glória. quantas pessoas não estão mortos nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres, mortos nos seus pecados, mortos em um mundo de ilusão, em um mundo passageiro, em um mundo transitório. Daqui a pouco está chegando o final de ano, Natal, Ano Novo. O que o jovem adolescente vai fazer? Mãe, pai, compra uma beca da Suí para mim. Compra um kit da Ciclone, uma sandália Kenner. Ele coloca a correntinha de prata no pescoço, Aleluia. o relógio dourado no pulso, com as dedeiras, coloca a famosa lupa. Alguns usam até boné da Nike, outros da Adidas. Agradecendo as empresas. Tudo passageiro. Aleluia. Muitos fazem uma dívida de 500, 600, 60 reais. Eu falo isso por experiência própria. Experiência própria. Pensando que a felicidade está aí. Não. Você vai ver. Glória Daqui a para o Deus. final de ano isso acontecendo. Aleluia. E Glória a tem Deus. pai e tem mãe que para não ver o seu filho indo para as drogas para vender, para traficar, para conquistar bem material, compra. Ela dá a ele, o pai dá ao filho. O que o filho faz? Usa, vai para droga, vai traficar. Porque nunca é suficiente aquilo que ele recebe dos pais. Nunca está bom. Quantas pessoas mortas nos seus próprios pecados, prazeres e deleites. Mas nessa noite Jesus está dizendo, a ordem que eu te dou é, arrependa-se e converta-se. Aleluia. Glória a Deus. Arrependa-se e converta, saia do estado da morte para o estado da vida. Jesus quer libertar você dessa ilusão que o mundo oferece. Agora cabe a você dar ouvido a essa palavra ou ignorar mais uma sexta-feira. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso espera, em Deus espera. Basta uma atitude, igreja. Basta uma única decisão para o curso da tua história mudar nesta noite. Amém? Eu convido aqui o pastor João, para finalizar esse trabalho, fazer a nossa oração final e o convite também. Amém? Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer a Deus pelo culto desta noite, pela maravilha que foi louvadozinho, maravilhoso nesse lugar. E os versículos que foi citado e agora a santa palavra pregada nesta noite pelo nosso presbítero. Nós agradecemos a Deus por tudo, pela irmã Cida e o culto. Agradeço por todos os irmãos que vieram, o nosso grandão que já veio uma vez, agora outra vez, segunda vez. E a gente agradece a Deus. Aleluia. Aleluia. A gente agradece a Deus por tudo. E agradeço as irmãs que estão ali, minha irmã Marisa, minha irmã de sangue, e a minha esposa está ali, minha filha Cessa, que ganhou o culto nessa noite, graças a Deus. E os irmãos que vieram para adorar o grandioso Deus. Nós orar, agradecendo a Deus por esse culto nessa sexta-feira, maravilhoso, mais um culto nesse lugar, neste recinto que nós estamos aqui dentro do bloco, aqui fazendo esse culto maravilhoso. Peço aos irmãos que comecem a cooperar para Deus trabalhar nesse lugar. Quanto mais cooperar, mais alegria, mais palavra, mais Deus vazar, mais gente nesse lugar para que o nome dele seja glorificado. Quem quer ser mais de oração? Vamos orar. Maravilhoso Deus Pai,
estamos na tua presença, Pai, encerrando esse trabalho maravilhoso desta noite. Pai querido e Pai amado, Deus eterno, Altíssimo Soberano, abençoa, Pai querido, teus servos que vieram, abençoa os transuítes, abençoa, Pai querido, os moradores da localidade, salva a alma para o teu reino deste lugar. Pai querido, abençoa aqueles que não puderam vir, estão trabalhando, aquele, Pai, que está doente, abençoa, dá saúde, para que eles possam chegar aqui nesse lugar. Pai eterno, Pai amado, dono de toda a majestade, estamos gratos a Ti por esta rica oportunidade de estar aqui te adorando, glorificando, dizendo que Tu és, que Tu pode, que Tu Pai, e que Tu vem buscar a Igreja Santa que Te adora. Pai querido e Pai amado, Deus eterno, Pai, chegamos a Ti, coração cheio de alegria, para Te agradecer por esse momento tão grandioso e maravilhoso, divino. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em Teu santo nome, que vive e reina para todos sempre. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno, a divina consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja e a igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Andou e passou fome.